Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Tudo certo? Bom, vamos falar então da classificação no Manchester City para a decisão da Liga dos Campeões da Europa. Manchester City e Internacional, dia 10 de junho em Istambul, estarão frente a frente na decisão da maior competição de clubes do mundo. Depois da vinheta, eu tô falando a respeito disso. Mas antes de prosseguir com o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o teu like, comentar e compartilhar. Vamos lá então, gente boa, vamos falar então a respeito aí da classificação no Manchester City. 4-0 sobre o Real Madrid, cara. Não é qualquer time que chega no Real Madrid e dá esse esculacho no maior clube do mundo. Chegou o momento no Manchester City? Pode ser que sim. Não vou dizer que chegou o momento no Manchester City porque ainda tem uma final. Ainda tem 90, pode ser 120, pode ter decisão por pênaltis. Então é muito complicado a gente cravar que chegou o momento. Mas, se pudesse fazer uma analogia em relação ao que o Manchester City fez ao longo da sua história recente, né, desde a sua história, né, de compra, né, por parte do fundo milionário lá do mundo árabe, e desde a consolidação de time, né, que briga por títulos no campeonato inglês e agora de um time que também é protagonista da Liga dos Campeões, o Manchester City acabou desbloqueando a última fase. E a última fase era passar por um grande obstáculo chamado Real Madrid, o maior vencedor da competição. E não só passar pelo Real Madrid, dominar o Real Madrid, golear o Real Madrid, deixar o Real Madrid um time comum, transformar o Real Madrid no time comum. E foi isso que o Manchester City conseguiu fazer. E muito bem feito, né? Muitos desses jogadores que estão atualmente no Manchester City, talvez seja a última grande chance do time conquistar o título. Talvez seja a última chance do time brigar realmente pela Liga dos Campeões da Europa. Eu não falo do Haaland, eu não falo do Álvares, eu não falo dos jogadores mais jovens, mas eu falo, por exemplo, do Gundogan, do De Bruyne, entre outros jogadores, né, que fazem parte da espinha dorsal desse time no Manchester City. Às vezes, né, o jogador passa tanto tempo num clube e não conquista o principal objetivo para aquilo que ele foi contratado, que é ser campeão da Liga dos Campeões da Europa. De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, o Ederson, o Walker. A maioria desses jogadores foram contratados para serem peças fundamentais no título da Liga dos Campeões da Europa. E isso não vinha acontecendo. Mas agora, né, o Manchester City conseguiu desbloquear essa última fase, conseguiu passar por esse último desafio que era o Real Madrid. Passou pelo Real Madrid e passou muito bem passado pelo Real Madrid. Hoje você não coloca nenhum asterisco na passagem do Manchester City sobre a equipe do Real Madrid. O time dominou do primeiro ao último minuto na partida de volta. E com uma tática, um estudo muito aprofundado das principais valências, né, do Real Madrid, né, que é um time que normalmente é muito sólido, é um time acostumado, e o Manchester City incomodou muito o Real Madrid. Anulou as principais alternativas de saída de ataque, como o Vini Júnior, né, como também o Rodrigo, o Benzema pouco participou, deixou desconfortável a saída de bola, a construção vinda de trás com o Toni Kroos e também com o Luka Modric. O Real Madrid se tornou um time comum nas mãos do Manchester City. E é difícil, é duro falar isso, é complicado falar isso. Pô, cara, o time ganhou 14 Liga dos Campeões da Europa, é o maior campeão disparado, tem quase o dobro, né, do segundo maior campeão da competição. Você vem me dizer isso, que o time foi dominado? Foi o que realmente aconteceu. O Manchester City parece que entrou com gana e esses jogadores entraram como se fosse a última oportunidade deles finalmente conquistar o objetivo para o qual eles foram contratados, ser campeão da Liga dos Campeões da Europa. Mas agora tem ainda a final, tem ainda a decisão, não dá para descartar totalmente a equipe da Internazionale. A Internazionale
está muito mais acostumado a jogar a decisão de Liga dos Campeões da Europa, por mais que faça muito tempo que não dispute essa competição, mas é um time mais pronto para esse tipo de situação, mas obviamente que o favoritismo está todo do lado do Manchester City por aquilo que vem produzindo. Obviamente que o futebol é um momento, e o momento é todo do Manchester City, mas futebol também é tradição, futebol também é hierarquia. Na escola de hierarquia da Liga dos Campeões, a Internacional está numa prateleira acima em relação ao Manchester City. Mas claro que, obviamente, que o momento conta e me parece que esse time está preparado para ser campeão da Liga dos Campeões da Europa. Vocês têm que entender também que estar preparado não quer dizer que o cara vai ganhar. Está preparado, está pronto, mas o resultado final pode não acontecer. E eu acredito que o Manchester City se preparou ao longo dos anos. A derrota para o Chelsea numa decisão de Liga dos Campeões da Europa, a eliminação para o Tottenham em uma temporada em que o time dominou o time adversário, mas por uma questão do regulamento acabou passando o Tottenham. Na eliminação na temporada passada para o próprio Real Madrid, que agora o Manchester City veio a eliminar, isso aí tudo serviu de aprendizado. O Guardiola absorveu tudo aquilo que o time fez naquelas partidas e que não poderia repetir nesse jogo diante do Real Madrid. E não repetiu. E foi um time perfeito e foi uma execução de uma noite de futebol perfeita por conta do Manchester City. Claro que ainda teve uma bola na trave do Real Madrid, o cara vai dizer, pô, o Real Madrid ainda meteu uma bola na trave lá em seguida, né, tomou um gol. Mas por óbvio, né, que o Real Madrid tem essa qualidade, né? Os seus jogadores, em um piscar de olhos, eles podem resolver uma partida. Mas o Manchester City chegou quase à excelência em uma partida que nós podemos chamar de perfeita de futebol. Então, deu esse passo, né, adiante aí desbloqueou essa última fase para quem sabe conquistar o título da Liga dos Campeões da Europa. A gente vê um Guardiola trabalhando, né, jogadores, né, que tem potencial de crescimento. Ele nunca pega, né, por vezes, jogador pronto. Ele sempre pega jogador que tem um potencial de crescimento, porque aquilo ali motiva o jogador. Ele consegue extrair o máximo desses jogadores. Então isso é tudo muito importante para o trabalho do Pep Guardiola. Quando ele pega um time pronto, quando ele pega um time já construído, ele parece que não consegue chegar no máximo dos jogadores, porque eles já chegaram nesse máximo. Me parece que foi meio assim a história dele no Bayern de Munique. Ele chegou com um time já consolidado, com um time já pronto, e ele não conseguiu extrair o máximo do time. No Manchester City, ele veio a cada temporada tirando 3, 4 jogadores, trazendo 3, 4, 5 novos jogadores, e jogadores com margem de crescimento. E dentro dessa margem de crescimento, ele consegue extrair o máximo desses jogadores. E parece que ele ainda tem para tirar desses jogadores do Manchester City. E parece que vai caminhando para a decisão aí da Liga dos Campeões da Europa. O ápice desse time, o ápice que esses jogadores, né, que já estão há mais tempo no clube, podem dar ao Manchester City, que é o título da Liga dos Campeões da Europa. Lembrando que o Manchester City já pode, nesse final de semana, né, encaminhar o título do campeonato inglês e também, né, tem a decisão da FA Cup contra o Manchester United, o principal rival. Imagina, né, conquistar a tríplice coroa na temporada 2022-2023 seria um feito muito importante aí para o Pep Guardiola. Beleza, galera? Gostou do vídeo? Então tá, te inscreve no canal, ativa as notificações clicando no sino, deixa o teu like, curta, comente e compartilha. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!